Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem. E ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos. E fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. E fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Uma mensagem intitulada Semeia Sempre. No campo do mundo, tu és um semeador. Não podes fugir à responsabilidade de semear. Não digas que o solo é áspero
que chove frequentemente, que o sol queima ou que a semente não serve. Não é tua função julgar a terra e o tempo. Tua missão é semear. A semente é abundante. Um pensamento, um sorriso, uma promessa de alento, um aperto de mão, um conselho. Um pouco de água. São sementes que germinam facilmente. Não semeis, porém, descuidadamente, como quem cumpre uma missão desagradável. Semeia com interesse, com amor, com atenção, como quem encontra nisso o motivo central de sua felicidade. E ao semear, não penses quanto me darão, quanto demorará a colheita. Recorda que não semeias para enriquecer, aguardando o ganho multiplicado. Semeias porque não podes estar inativo, porque não podes viver sem dar, porque não podes servir a Deus sem servir aos demais. És dono de ti mesmo, da vida e do universo. Tua semente, pois, não cairá no vazio. Sem esperar recompensa, receberás recompensa. Sem esperar riquezas, enriquecerás. Sem pensar em colheita, teus bens se multiplicarão. E tudo porque semeias num reino onde dar é receber, onde perder a vida é encontrá-la, onde gastar servindo é aumentar. Semeia sempre em todo o terreno, em todo o tempo, a boa semente com amor, com interesse, como se estivesse semeando o próprio coração. Sê, pois, um semeador. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Também o que tinha recebido 2 talentos disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco
em tudo, e em toda parte palpita em germe o amor de Deus, nosso Pai Criador. Nas galáxias pulsantes como nos micro-organismos, a divina presença do amor se faz responsável pelo desatar das forças inatas que alcançam suas finalidades. Sem o amor, a vida não existiria. Porquanto o primeiro gesto do Criador no rumo da criação é uma exteriorização do seu amor. Jesus, por amor, renunciou à glória estelar, mergulhando nas sombras do orbe planetário, a fim de alçar o homem da sua pequenez à luminosidade solar. É o amor que emula o santo perseverar no sacrifício. É o amor que imprime no herói as marcas da mansidão e da justiça. É o amor que penetra a alma abrasada pela beleza e pelo bem, fazendo-a crucificar-se no ideal a que se entrega em regime de totalidade. Por esse amor de profundidade, vinculemo-nos a Jesus, oferecendo-nos para esse momento de mudanças no planeta de sombras, ante a expectativa do amanhecer da era nova em favor de uma humanidade feliz. Fabiano de Cristo. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos de forma virtual para aprendermos um pouquinho, para conhecermos um pouquinho das palavras de Jesus, como já foi passado nas mensagens, através dos nossos palestrantes. Eu já chamo aqui para a tela nosso amigo Alexandre. Boa noite, Alexandre. Tudo bem? Boa noite, Daniel. Boa noite a todos, aos companheiros do Kardec, aos nossos amigos de Mauá, aos companheiros da doutrina espírita e de todas as outras nações espiritualistas que estão junto conosco, nossos amigos umbandistas e de todas as nações. É um prazer estar junto com essa turma que eu tenho um espaço especial no meu coração. Estamos muito felizes aí ter você junto com a gente. Alexandre, que é tarefeiro aí do Kardec, né? Muita gente conhece ele já de alguns trabalhos realizados aí junto com a gente. Então, a gente está muito contente aí de ter aí nosso amigo. E agora vamos fazendo o que de melhor podemos nesse momento. Para iniciar nossa palestra, quero agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em pensamento, nas energias, mesmo estando reunidos através da internet, mesmo distanciados fisicamente, os nossos corações estão ligados, a espiritualidade está presente, mesmo separados, estamos com as energias juntas, e que essas energias são levadas para os nossos irmãos que passam por maiores necessidades, muitos em dificuldades nesse momento, que a espiritualidade com certeza aproveita essas reuniões para levar essas energias a quem mais precisa. Que tudo possa transcorrer tranquilamente, que possamos entender, que possamos praticar as palavras que nos for passada na noite de hoje, pedindo a proteção dos nossos mentores, a proteção para os nossos lares, a proteção para o guardião desse trabalho, que possamos estar juntos em pensamento, em fé, em luz e paz. E assim, muito agradecidos, vamos iniciando a palestra da noite de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Assim seja. Alexandre, pode ficar à vontade aí, tá? A sala é toda sua. Pode transcorrer aí. O Alexandre vai falar do tema Há muitas moradas na casa de meu pai. Tema bastante interessante aí, né? Como todo o tema do nosso Evangelho de Cristo. Fica à vontade, Alexandre. Ok, obrigado, Daniel. Obrigado a todos que estão junto conosco. É um tema muito importante que nós estamos começando agora. Então, nos remetendo a esse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, para todo mundo estar sintonizado, né, com a mensagem. Então, nós encontramos isso na Bíblia, no Evangelho, em João 14, 2. Na casa de meu pai tem muitas moradas. A casa de meu pai é o universo, e as muitas moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. Esse é o item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Também pode se referir aos estados venturosos ou desgraçados do espírito, na erraticidade. Em João 14, primeiro, Jesus profere na última ceia: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Então, João, em 14:2, ele nos remete a essa informação que Jesus nos informa. Ele vai preparar a casa, né? Ele vai preparar o lugar para onde nós iremos, né? E aí, nesse trecho, a gente tem 3 ordens de ideias, né? Nessas 3 ordens, a primeira, a pluralidade dos mundos, né, habitados no universo. O que quer dizer isso? Quer dizer, em vários planetas existem espíritos habitando. Então, não é só o planeta Terra. Kardec questiona isso, a espiritualidade, e nós temos também a resposta que não é só o nosso planeta que é habitado pelo Espírito da Verdade. A segunda ordem de ideia nos indica as regiões ou esferas vibracionais existentes no mundo espiritual, para onde iremos após as desencarnações. Então, nos coloca sobre as moradas que o espírito vive. Então, ele vive na crosta terrestre, ele vive nas esferas espirituais, ele vive no submundo, nas trevas, de acordo com cada situação do espírito. E a terceira relação desse trecho do Evangelho de Jesus são os níveis ou graus evolutivos de cada espírito, independente do plano em que se situe. Quando vamos falar dessa questão da pluralidade dos mundos, né? Desses vastos mundos que existem no universo, que é a casa de Deus, que é a morada do Pai maior, que nós dividimos esse universo com esses nossos irmãos, aí a gente vai lá em Nosso Lar, em André Luiz, onde tem um trechinho que Emmanuel nos diz assim: o inabitável, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra, anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? Assim é o assunto da vida em Marte.
vida após a morte, cidades espirituais. Isso nos quer dizer, Emmanuel, que há muitos anos atrás, se falássemos que faríamos uma reunião a 115 quilômetros, que é essa distância que eu estou de Jacareí a Mauá, né, do nosso querido Centro Espírita Allan Kardec, diriam, é um absurdo. Imagina que alguém vai conseguir conversar com imagem, conversar com várias pessoas, porque tem amigos nossos que estão participando. Um abraço para o Giovanni, um abraço para a Márcia, para a Ilza, para os nossos amigos. Nós temos amigos que estão participando desse nosso bate-papo, que estão em várias regiões de São Paulo. E aí, se falássemos isso há 40, 50 anos atrás, nos chamariam de louco. Mas, já na época que foi lançado o Nosso Lar, muitas das coisas já existiam na espiritualidade. Há um trecho onde o nosso querido irmão André Luiz, ele vai ver as preces que são feitas a ele em uma tela, muito semelhante a essa que nós estamos vendo, as nossas imagens, as informações do que acontece no nosso planeta, num período onde só existia rádio e televisão branco e preto. Quando falamos para os nossos filhos, olha, já existiu televisão branca e preta, eles falam, que absurdo. Existiu mesmo. E aí, voltando ao tema, a questão dos vários mundos, nós temos vários registros espirituais que nos falam da vivência em outros planetas. Hoje, muitos dos nossos conhecidos podem até dizer para nós assim, não, imagina, vida em outro planeta, um absurdo, isso não existe. Extraterrestre, isso é coisa é fantasioso. Mas, quando questionamos médiuns como Chico Xavier, que nos traz no livro Cartas de uma Morta, a parte onde sua mãe, a mãe de Chico Xavier, passa a mensagem falando sobre vida em Marte. Então, ela nos conta neste livro, é um livro fininho, deve ter o quê? Umas 70 páginas no máximo, né? Eu acho que até em PDF você encontra. E aí ela traz algumas informações que em Marte nunca se destruiu para viver. Não se alimentam de outros seres. Nos informa também que o dia tem 24 horas e aproximadamente 40 minutos. E que o ano, diferente do nosso, de 365 dias, em Marte, o ano tem 668 dias. Marte é um planeta mais evoluído do que o planeta Terra, né? É isso que nos passa a mãe de Chico Xavier. Que eles possuem duas luas, diferente da nossa, que é uma lua só, um satélite natural só, e que a atmosfera, o ar, a água também são mais... A atmosfera, o ar é mais rarefeito, e os oceanos, eles são menos densos, as propriedades das águas. E em outro livro, Novas Mensagens, de Chico Xavier, o espírito de Humberto de Campos, ele vai com o mentor espiritual dele para conhecer Marte também. E aí, Humberto de Campos, nessa conversa com o seu mentor e com as pessoas que lá vivem,
eles informam que lá não tem guerras, que o mesmo templo é utilizado para várias nações, várias religiões congregam no mesmo espaço. Ninguém é melhor que ninguém. São vários planetas, mas esses planetas eles têm diferentes níveis de evolução. Porque tudo que Deus faz, ele faz com um objetivo. Ele tem um porquê estar fazendo. E quando ele está criando os mundos, ele nos coloca de acordo com a necessidade em cada nível de evolução do espírito. Para a gente entender isso, nós temos assim, mundo primitivo. Eles são destinados a espíritos de primeiras encarnações. Todos os seres no começo de seu progresso, onde o seu senso moral é pouco desenvolvido. Se nós fôssemos olhar no plano terrestre, seria, podemos dizer assim, no mundo como no tempo das cavernas, até o período mais ou menos da Idade Média. Posteriormente, o grau de evolução seriam os mundos de provas e expiações, que são mundos onde os espíritos reencarnam para expiar os seus erros de atividade, de erros de vidas passadas e passar por provas que contribuirão na sua evolução espiritual. O mal é dominante entre os espíritos, embora haja a prática do bem. Essa é a situação do mundo que vivemos hoje. É a situação que o planeta Terra está passando. O mal existe. E ele existe para exercitarmos o bem, para treinarmos o exercício do bem, para estarmos fazendo o resgate de nossos erros, para ajudarmos o nosso próximo, para aprendermos a amarmos a nós e ao nosso próximo. E aí, esse período que nós estamos vivendo, ele está terminando. Nós estamos num período de transição planetária, passando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, nos quais os espíritos que ainda têm o que expiar, eles renovam as suas forças, repousam dessas fadigas, dessas lutas, e o mal perde a sua força. O bem, ele vai falar mais alto do que o mal nos próximos séculos. É fato. Aí alguns dizem assim, mas tem tanta coisa ruim lá fora, tem tanta desgraça lá fora. É o período de transição, gente. É o período onde as trevas, aqueles espíritos menos conscientes, nossos irmãos menos conscientes, estão sendo realocados aos mundos primitivos. Porque Deus não vai extinguir nenhum dos espíritos. Por pior que ele seja, ele vai para outro orbe, ele vai para outro lugar, onde ele aproveitará o conhecimento que ele atingiu até esse momento
ele vai ser mais evoluído do que os espíritos que estarão com ele. Mas ele não está propício a ficar no mundo de regeneração. É muito semelhante ao sistema da nossa escola, onde as crianças que não passam de ano, elas vão ficar numa sala de aula do mesmo ano. Pegando um exemplo, a criança não passou da segunda série, não atingiu o que precisava aprender na segunda série, ela não evolui com o grupo dela. Ela vai para outra sala, com outro grupo. E nós, espíritos, iremos para outros lugares, para outros planetas, que estarão no mesmo nível de evolução que nós, onde poderemos servir como professores, poderemos contribuir com esses nossos irmãos dentro do nosso conhecimento, da nossa inteligência. Mas que mesmo assim, neste momento, teremos que evoluir na nossa moral. Não basta evoluir só na inteligência. É necessário inteligência e moral para crescermos no nosso plano espiritual. Algumas mentes brilhantes que passaram pelo nosso planeta e que estão passando e que ainda passarão, às vezes vêm de outras orbes para nos ajudar. É algo que alguns dirão, é uma coisa de louco, imagina. Mas é real. É real. São pessoas que estão intelectualmente extremamente mais evoluídos, que têm condições totalmente diferentes da nossa, em termos de conhecimento, de habilidade com certas situações, seja música, informática ou tantas outras. E aí, estas pessoas vêm nesse estágio, ensinam e seguem o seu caminho. Assim, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes foi convidado para evoluir para outra orbe, mas, por amor aos que estão aqui, preferiu continuar e dar sequência no seu projeto. Evolução, ajudando o próximo, ajudando outras pessoas. E aí, do mundo de regeneração, os nossos planetas, eles passam para os mundos ditosos ou mundos felizes, né? Onde o bem, ele sobrepuja o mal. Ele vai além do mal. Ele ultrapassa o mal. Ele é muito mais presente. Algumas centelhas do mal existirão neste nível. E o ápice são os mundos celestes e divinos. A habitação dos mundos dos espíritos depurados. Espíritos que já atingiram o seu grau máximo. Máximo não diríamos assim, né? Porque máximo seria dizer que ele não evolui mais. O espírito evolui sempre, né? Ele evolui constantemente. Então, no caso, esses espíritos que são muito mais evoluídos que nós, poderíamos colocar assim, dos apóstolos acima, né? Dentro desse grupo dos cristãos como Jesus, e que a sua missão é auxiliar os irmãos dos mundos menos evoluídos. E aí nós temos um registro onde fala que o Sol é um planeta, uma estrela,
que é o local de reunião desses espíritos depurados, desses espíritos puros, e que eles irradiam suas energias positivas, energias de amor, em forma de calor, através do fluido cósmico universal, esse fluido que é a geração da nossa vida. E assim, é muito lógico, e podemos dizer que muitas vezes, quando estamos de mau humor, como quando estamos tristes, depressivos, nós, numa manhã ensolarada, conseguimos mudar o nosso humor, conseguimos melhorar a nossa energia. E aí, nós aproveitamos também para citar o livro Iniciação à Viagem Astral, do espírito Lancelin, escrito pelo médium João Nunes Maia, que ele cita que existe uma cidade espiritual, uma cidade que ela fica na região da linha do Equador, onde muitos espíritos que precisam evoluir, espíritos que fizeram muitas maldades, espíritos assim como Hitler e como alguns no mesmo nível, e que são colocados lá, que é o local do nosso planeta onde mais bate o sol. E alinhando com esta outra informação, entendemos que essa energia de amor, ela vem a desmanchar os pensamentos ruins, os sentimentos ruins, que esses espíritos ficam constantemente projetando. Quando damos, lembrando ao químico francês Antoine Laurent Lavoisier, todo mundo conhece o laboratório Lavoisier, muitos já ouviram falar. Ele dizia uma frase célebre: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E na nossa natureza e na nossa evolução, é assim que o nosso Pai Maior faz conosco também. Ele nos permite este processo de ninguém se perder pelo caminho. Jesus dizia: não perderei nenhuma de minhas ovelhas, porque com a sua bondade divina, ele nos dá a oportunidade, se não atingirmos o que precisamos aqui no plano terrestre, seremos realocados para outras orbes. Não deixaremos o nosso processo evolutivo. Temos outras oportunidades. O que muda de um espírito para outro é o aproveitar o momento. É o aproveitar agora. E seguindo nessa linha que falamos até o momento, podemos entender também que esse momento de pandemia é um processo onde estamos despertando o amar ao próximo e a nós mesmos. É um momento onde estamos refletindo sobre esses nossos comportamentos e pensamentos. Onde estamos olhando mais o nosso irmão e fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Amar o próximo. Sim, passamos por um momento difícil. Não estamos tirando neste momento, de forma alguma, o sofrimento das pessoas, das famílias, o medo, o desespero,
a angústia das pessoas. Mas temos consciência que aprendemos a respeitar mais, a amar mais, a aprender a conviver. Quantas famílias que não almoçavam mais juntas? Quantos pais que não viam seus filhos porque estavam se preocupando? Desculpa, gente, aqui a garganta seca. Quantos pais estavam só se preocupando em levar o dinheiro, a diversão, o conforto, e quem mais precisava estar lá dentro de casa não estava, que era o próprio pai, a mãe. Não estou tirando a sua dedicação. Estou dizendo que esse momento nos ensina a olhar para aqueles que nos são especiais dentro de casa. A valorizar um abraço, a valorizar um eu te amo, a valorizar os nossos idosos, os nossos filhos, os nossos maridos, as nossas esposas, que não valorizávamos antes. Porque estávamos preocupados em dar tudo dentro de casa. E esquecendo que não adianta ter tudo dentro de casa e não ter o principal, que somos nós. E essa correria desenfreada pelo materialismo, pelo conquistar mais, pelo fazer mais, pelo ganhar mais, hoje perdeu o seu sentido. Porque perante a pandemia, todos somos iguais. A doença, a Covid, ela não pega o mais pobre ou o mais rico, ela pega todos. Então, o respeito tem que ser com todos. Os cuidados precisam ser com todos. E esses nossos irmãos que partem neste momento da pandemia? Alguns deles, com certeza, estarão reencarnando no plano terrestre. Alguns irmãos que se dedicaram, porque muitas vezes a gente fala assim, poxa vida, mas aquela pessoa, independente da sua religião, se ele é católico, espírita, protestante, umbandista, candomblessista, hinduísta, qualquer que seja a sua religião, ele era uma pessoa de bem. As religiões são nossas cartilhas, são as nossas bússolas. Mas o ponteiro dessa bússola nada mais é do que o exercício do amor. Cada um dentro do seu conhecimento, cada um dentro da sua condição. Mas hoje nós vemos protestantes e umbandistas fazendo caridade juntos, como acontece no plano espiritual. Isso não é novidade, gente. Isso nós vemos no livro Ação e Reação de Chico Xavier, onde os espíritos estão trabalhando em conjunto. Católicos, padres e espíritas. Espíritos protestantes trabalhando junto. O que nós estamos trazendo ao nosso dia a dia, o que está fazendo a grande diferença e que vai nos proporcionar esse salto evolutivo, o respeito pelo planeta, o respeito pelas pessoas, o amor ao próximo e a nós mesmos. Porque se não nos amamos, não vamos amar o próximo, gente.
precisamos nos amar para evoluir. Ah, não, eu estou preocupado com o outro só, comigo quero que se dane. Não, desculpa, gente. Você não evolui se não aprender a se amar. E hoje nós estamos aprendendo a dar valor à nossa saúde, porque isso é amar a si mesmo, a se cuidar, se higienizar, é um salto. Mas quando falamos das várias moradas do Pai, como dissemos, né, que não é só a questão de planetas, que temos registros que nos mostram isso, e que nos permite aprendermos com isso, nós temos também as várias moradas espirituais. Porque falar da casa de Deus, falar da morada do Pai, a morada do Pai é o universo. E se estamos falando do universo, estamos falando de qualquer lugar dentro do universo. Estamos falando das zonas umbralinas? Estamos falando do Vale dos Suicidas? Estamos falando das cidades espirituais? Nosso lar, que é sobre a cidade do Rio de Janeiro, em cima da cidade do Rio de Janeiro, também são moradas do Pai. Todas elas. Todas essas moradas são moradas do Pai. Ah, mas as cidades trevosas também? Também. As moradas trevosas também. Por quê? Porque são espíritos, irmãos nossos, menos conscientes, mas que são atendidos pelos espíritos superiores. As moradas do Pai são todas. Ah, mas o inferno, como diz Dante, também. As regiões trevosas também. Tanto que Maria de Nazaré é que comanda a equipe de resgate dos suicidas, a mãe de Jesus. Que resgata os suicidas. É uma morada do Pai? É. Onde os irmãos estão lá para despertar a sua consciência e que, num determinado momento, despertam e são resgatados e levados e tratados nas cidades espirituais e depois preparados para o processo reencarnatório. Ah, mas isso é só no Espiritismo? Não, de forma alguma. No catolicismo também. Nesse mesmo livro, Iniciação à Viagem Astral, ele fala de várias regiões onde nós desdobramos, fazemos a viagem astral e vamos para diversos lugares diferentes, de acordo com a nossa mente, de acordo com o que estamos pensando, como dormimos pensando, é que direcionaremos o nosso espírito. Nós brincamos lá na Chácara das Flores, né? Vamos se preparar para estudar na madrugada. Quando a gente terminava os trabalhos, aí a tia Alcione falava assim, a gente se encontra daqui a pouco. Isso era depois das 9h30, 10 horas da noite. Porque realmente nós vamos, quando dormimos, por que a gente faz a prece? Para nos proteger. E para onde a gente vai? A gente vai para onde o nosso pensamento está direcionado. Vamos para lugares ruins ou lugares bons, de acordo para onde o nosso pensamento está direcionado. Funciona, funciona. A gente vai lembrar o que aconteceu? Raramente. Poucos são aqueles que lembram na íntegra.
Precisa ser espírita para fazer isso? Não, não precisa. Meu pai era católico não praticante, uma pessoa de muito bom coração e que por narrativa dele, da minha mãe, às vezes ele dormia e viajava indo para a Bahia para ver os parentes dele. Ele viajava vendo os amigos, vendo pessoas que já morreram. Ele falava, aí minha mãe falava assim, ele riu a noite inteira. Então ele fazia o desdobramento, ia encontrar os conhecidos dele, né? E ele não era espírita, mas era um homem de um coração de ouro. Não é porque era meu pai, mas porque ele era um homem íntegro e de coração de ouro. Que a gente tem algumas informações que ele está muito bem também do outro lado, que já partiu do outro lado. O pessoal do Kardec, alguns tiveram o prazer de conhecê-lo. Então, assim, são as várias moradas. O nosso amigo Helder disse que sonhou com ele, disse que ele estava trabalhando numa horta. E o que meu pai tinha em casa, em Mauá? Uma horta. Aí temos, de acordo com o nosso merecimento, é onde a gente vai parar do outro lado também. Vamos ter que precisar de uma escola mais rígida, lá no umbral, nas zonas infernais. Depende do que a gente faz hoje. Depende para onde a gente vai hoje e como a gente se porta hoje. Né? São situações desses nossos irmãos que estão partindo. Alguns, aí a gente fala assim, nossa, mas então quer dizer que quem está morrendo agora na Covid vai para o umbral? Não. Vai de acordo com com o que desenvolveu, como trabalhou a sua vida, o que fez na sua vida. Existem irmãos nossos que vão para planetas mais evoluídos, como a mãe do Chico. Existem outros que vão precisar passar pelo umbral para resgatar os erros, para poder fazer o seu aprendizado, né? Para poder aprender junto com a gente, junto com os nossos mentores, com os nossos guias. São espíritos que nos acompanham na nossa jornada. Para quem estudou, né? Os livros de André Luiz são maravilhosos, gente. Quem tem a oportunidade, quem quer conhecer as várias moradas no plano espiritual, os livros de André Luiz, os 12 livros de André Luiz são fantásticos. Eu tinha a oportunidade de ler no trem. Então, quando eu morava em Mauá, trabalhava em São Paulo, eu lia 40, 50 páginas de Mauá à luz. Durante um ano eu li os 12. E foi, assim, um conteúdo excelente para entender essas várias moradas no plano espiritual. Moradas que, com elas, a gente entende que a vida continua, que a gente precisa fazer o melhor, que estamos aqui, não estamos, porque quando Jesus coloca assim, estou preparando para vir buscá-los, ele está dizendo assim, ele não está preparando só o planeta Terra, ele está preparando, junto com o Pai Maior, as moradas para onde é necessário a gente ir. Aonde a gente aprenderá melhor. Onde a gente vai aproveitar mais o nosso conhecimento, onde a gente vai reencontrar aqueles que nos foram caros nessa vida, ou as situações, porque quando a gente fala assim, mas eu errei com a minha mulher, com o meu marido, com o meu filho, eu vou nascer 500 mil vezes com ele, porque a gente nunca se dá bem. Às vezes não. Às vezes você vai nascer dentro de uma egrégora, onde dentro daquele contexto familiar, com aquele contexto do seu trabalho,
com o contexto da onde você vive, você vai ter essa oportunidade de exercitar aquilo que você não aprendeu na vida anterior. E aí você vai crescer, e aí você aprende, e aí você evolui. E aí pode galgar para outras esferas, ou simplesmente pode ficar nessa esfera que você está contribuindo. É uma situação maravilhosa que Deus nos permite com essas muitas moradas. Gente, é muito gostoso estar participando e vendo o nome dos nossos amigos, desse povo maravilhoso que conviveu com a gente nesses anos. Um abraço para todos vocês, para o Lázaro, Rose. Gente, eu também morro de saudade de vocês. Essa é uma oportunidade da gente saber também o nosso sentimento, né, gente? Que saudade que a gente tem, porque reconhecer a falta que nossos amigos fazem é entender quem a gente é. Esse sofrimento de querer estar junto daqueles que a gente ama. Um abraço, Manu, o nosso grupo de teatro, a Dorinha, um abraço para você também. É a oportunidade de se reconhecer. E aí que a gente fala de tantas moradas, só para a gente ir indo para o nosso fechamento, né? Porque o Daniel me deu 40 minutos e eu já estou nos 43. Gente, é uma morada. A gente falou das religiões e hoje essas barreiras que estão sendo quebradas. Um abraço para você também, Paulinho. Uma boa noite para você, para nossos amigos. Essas barreiras que estão sendo quebradas entre as religiões, o respeito que elas estão aprendendo a ter uma pelas outras. Eu fui tarefeiro do Kardec durante mais de 18 anos, né? Hoje eu estou colaborando aí com o pessoal da Chácara das Flores e com o Templo Escola Luz de Esmeralda de São Caetano. E falo para vocês assim, não tem coisa mais gostosa do que lembrar o quanto vocês foram importantes para esse nosso desenvolvimento. É saber que dentro de uma igreja evangélica, você tem um irmão lá trabalhando, acendendo mais uma luz do nosso Senhor Jesus Cristo. É você saber que dentro de uma igreja católica, você tem uma pessoa maravilhosa lá, cuidando das outras pessoas, fazendo um lanche, fazendo uma doação, arrecadando alimentos. Eu acho que dentro dessa pandemia, nós conseguimos ver o melhor e o pior de cada ser humano. Pessoas cortando fila para tomar vacina na frente, olhando só o seu umbigo, né? Um abraço para você também, Sinara. Prazer vê-la aqui junto conosco. E o prazer de ver as pessoas fazendo a caridade ao próximo. Pessoas que, às vezes, a gente vê aí nos jornais que passa muita desgraça, muita coisa ruim, muita coisa triste, que assim não tem como dizer que não tem, mas por um outro lado, você vê gente se desdobrando para ajudar o próximo.
pessoas, donos de padaria, como eu vi um dia atrás, de uma padaria no meio de uma comunidade, de uma favela, que hoje não pode falar mais como uma favela, mas é uma comunidade, a pessoa fazendo pão e dando o pão que ele fez. Ele não estava cobrando, ele colocava na porta da padaria dele e falava assim: pega quem precisa. Porque dentro do nosso planeta, se a gente saber dividir um pouquinho de cada um, ajudar um pouquinho cada um, ninguém passa fome. A gente passa fome porque a gente joga comida fora, tem gente passando fome por falta de amor ao próximo, mas não precisa ninguém passar fome. Né? Então, as muitas moradas do Pai, vamos enxergar as muitas religiões, o respeito, o conhecimento, porque muitos de nós criticamos a outra religião, seja ela evangélica, católica, candomblé e qualquer outra, a gente fala assim: não, a minha é melhor. Não tem religião melhor, gente. O espiritismo não é a melhor religião. E o nosso querido Allan Kardec, ele pergunta: o espiritismo é o futuro a religião do futuro? Ele pergunta ao Espírito da Verdade. Isso no Livro dos Espíritos. Gente, desculpa, eu não vou saber qual é a pergunta. Depois, se alguém quiser, me pergunta no WhatsApp e a gente acha qual é a pergunta. Mas tem uma pergunta que diz assim: o espiritismo é a religião do futuro? Pergunta Allan Kardec ao Espírito da Verdade. E a resposta: não. Não é a religião do futuro. É o futuro das religiões. Porque a nossa base, quando se diz kardecista, né? Quando diz espírita, ela é: fora da caridade não há salvação. Religião, consciência e filosofia. É o que as outras religiões estão aprendendo a fazer. E que estão crescendo muito por isso. E que, graças a Deus, cresceremos com elas também. Aprenderemos com elas, trabalharemos com elas as muitas moradas de meu Pai. Cada uma é um ponto de luz. E vamos iluminar o nosso coração, a nossa mente, né? Daniel, podemos fechar? Olá, Alexandre, podemos sim. Muito bem aí, já falado para a gente, né? Muita instrução, muito feliz aí das pessoas interagindo, com muita saudade aí, né, do amigo Alexandre. Vamos ver se essa pandemia passa para a gente poder dar um abraço mesmo, né? Real. Um abraço Também vou físico. ficar feliz, viu? Também vou ficar feliz de abraçar todo esse povo. Ficamos muito contentes aqui. E a gente já vai encerrando os trabalhos com muito agradecimento, agradecendo a todos que estão aí reunidos, todos que estão presentes nessa live, pedindo que nosso Mestre Jesus entre pela porta dos nossos lares, levando toda a luz, toda a paz, caminhando por todos os cômodos, deixando essa energia, essa luz em todos os cantos, deixando essa paz, esse amor que Ele veio nos trazer e exemplificar a todos. Que esse amor também possa se expandir de nossos lares e chegar até os nossos irmãos que passam por necessidades, nos hospitais, onde muitos se encontram adoentados. Que essa luz possa entrar em todos os leitos de dor, e possa chegar aos nossos irmãos que lá se encontram.
servindo como um remédio, um bálsamo, um alívio para as suas dores, seja ela qual for. Que Jesus esteja presente em nosso dia a dia e que possamos estar presente junto dele em mais essa semana, em mais esses dias que virão pela frente, com muita fé, muita paz e muita tranquilidade. E assim, muito agradecidos por mais essa noite, a nosso querido palestrante, que Jesus possa acompanhar ele em todos os seus cantos, em todos os seus atos, que ele possa ser iluminado para levar essas palavras e esse conhecimento a muitos de nossos irmãos, também necessitados como nós. E assim, vamos encerrando a nossa palestra da noite de hoje com o poema de Meimei por Chico Xavier. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue adiante, erguendo a tua fé por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e seguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade aperte o teu coração e atormente o teu ideal, levando-te à aflição ou ameaçando-te com a morte. Não esqueça, porém, que amanhã é outro dia. Que a paz do Divino Mestre permaneça com todos nós, hoje e sempre. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma boa semana, muita fé, muita paz e muita tranquilidade a todos. Gratidão a todos. Um beijo para todos e um prazer estar com vocês, Daniel. Quando precisar, estou à disposição. Muito obrigado, Alexandre. Fique com Deus.